E se fosse possível fazer com que todas as nossas anotações, ideias e pesquisas ganhassem vida própria? É sobre isso que vamos falar hoje. Como uma ferramenta está transformando um monte de informação parada num verdadeiro copiloto de IA para a nossa criatividade. Todo mundo conhece essa sensação, né? As nossas melhores ideias, elas estão presas. São fragmentos de coisas geniais, espalhados em anotações, em artigos, em links, tudo ali, em silêncio, sem conexão. Mas e se a gente pudesse soltar essas ideias, conectar todos os pontos e fazer a nossa pesquisa falar, debater e até mesmo criar junto com a gente? É essa promessa que a gente vai explorar agora. Ok, então vamos lá. Primeiro passo: como é que a gente transforma esse caos de informação num assistente que realmente entende o que a gente quer? A base de tudo é o Notebook LM. Imagina só, um assistente de IA que é treinado só com o seu material. Ele não sabe nada da internet, só conhece os documentos que você coloca lá. Ele se torna o seu especialista particular. E aqui está a grande virada de chave. Uma IA genérica, dessas que aprendem com a internet toda, pode alucinar, inventar fatos. Já o Notebook LM, ele trabalha dentro de um ambiente fechado, usando só as suas fontes. E o melhor, toda resposta vem com uma citação mostrando direitinho de onde a informação saiu. Isso não é só um avanço, é uma revolução em matéria de confiança e precisão. Beleza, agora a gente tem um assistente preciso. Mas e o tempo? Ler tudo com atenção leva horas. E se, em vez de ler, a gente pudesse ouvir a nossa pesquisa? A ideia dos resumos em áudio é exatamente essa. É pegar artigos e anotações super densas e transformar tudo num podcast pessoal feito na hora, usando as nossas próprias ideias como roteiro. E olha, isso vai muito além de uma simples leitura em voz alta. Pense em pedir um resumo rápido para se atualizar no caminho do trabalho, ou uma análise crítica em que duas IAs procuram falhas na sua estratégia, ou, quem sabe, um debate para ouvir os dois lados de um assunto antes daquela reunião importante. Cada formato é uma ferramenta nova para a gente pensar. Texto e áudio são super poderosos, claro, mas algumas ideias mais complexas a gente precisa ver para entender de verdade. E essa é a próxima etapa: dar vida visual para as nossas ideias. E como essa citação já adianta, não estamos falando de uns slides com narração, não. O salto aqui é para resumos em vídeo cinematográficos, criando experiências visuais que contam uma história de verdade. O mais fascinante é que isso funciona como uma equipe de criação de IAs. O Gemini faz o papel de roteirista, sabe, criando a narrativa. Depois, o Nano Banana Pro entra como artista, gerando as imagens. E para fechar, o View 3 assume a direção, animando tudo. É como ter um estúdio de produção pessoal e automatizado ali na nossa mão. E qual o resultado disso tudo? É a capacidade de transformar aquele relatório gigante ou aquela tese super complexa numa história animada, num vídeo explicativo, ou até numa graphic novel. A informação deixa de ser algo que a gente só consome, passa a ser uma experiência. Com essa capacidade de entender, falar e visualizar, o sistema deixa de ser um simples assistente de pesquisa. Ele se torna um verdadeiro copiloto criativo. Vamos ver como isso funciona na prática? Para quem trabalha com marketing, ele vira um estrategista. Ele cruza dados de concorrentes, feedback de clientes e consegue gerar ideias para campanhas novas. Para um autor, por exemplo, ele se torna um guardião da história. Ajuda a manter a consistência dos personagens, aponta furos no enredo ao longo de centenas de páginas. E para um estudante, vira um tutor pessoal, que transforma aquelas anotações de aula todas confusas em guias de estudo super claros, em flashcards ou até em resumos visuais daqueles tópicos mais cabeludos. Para tirar o máximo proveito da ferramenta, o segredo é simples. O que entra de bom, sai de bom. Ou seja, usar fontes relevantes, sempre checar as informações importantes e organizar o trabalho de um jeito inteligente, usando cada recurso para a tarefa certa. E claro, é fundamental evitar as armadilhas mais comuns. A ideia é tratar a IA como um copiloto e não como um piloto automático. Jogar um monte de coisa aleatória lá dentro ou confiar de olhos fechados sem checar as fontes é receita para ter um resultado ruim. O pensamento crítico continua sendo a nossa parte. Então, para onde tudo isso está indo? A direção parece bem clara. A gente está saindo de um assistente que só responde para uma agente que participa, que colabora de verdade. O que vem por aí é fascinante. Imagina só, agentes de IA que entram nas reuniões com a gente, buscando informações importantes em tempo real. E no futuro, a integração com o hardware pode ser tão grande que o conhecimento simplesmente sai da tela e vem para o nosso mundo. E tudo isso nos deixa com uma pergunta muito poderosa.
Se todo o nosso conhecimento pudesse não apenas ser acessado, mas pudesse ativamente criar, o que ele construiria? A resposta para essa pergunta, bom, é o próximo capítulo dessa história.